Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes. Tá? Tá. Ok. Eu tenho tema. O tema é Covid. Ok. É um tema que está aí na moda, não é? Tem-se Sim. falado bastante. Tá. Está aí. Não sei se as pessoas já ouviram falar disso. Sim. É. Anda aí. É. E qualquer dia vamos estar todos... Eu sou uma espécie de hipster Covid, porque antes de se começar a falar em Covid, eu já estou a falar no Alegria de Viver, e não sei se já ouviste É falar... bom que as pessoas saibam que vem aí, não é? Estas Sim. novas tendências da atualidade. Sim, sim. E depois não fiquem tristes, não é? Por isso, os jovens sabem sempre das coisas primeiro e nós, os velhos, não. E estão a ouvir aqui pela primeira vez a falar de Covid. Tu já ouviste falar? Já ouvi falar, já tive. Já tiveste? Já tive recentemente, Eia, sim. Ok. Foste dos primeiros. Fui o paciente zero, Tu és o acho eu. paciente zero? Acho que fui eu que... Foi aquele morcego que eu comi. Ok. Acho que começou comigo, peço desculpa. Como é que tu preferes o teu morcego? Cru. Ai, cru. Cru. Ok. Gosto de apanhá-lo Lá diretamente está. da gruta. Lá está. Quando ele está ali Tu és um pendurado. selvagem, não é? És um selvagem. Toda a gente sabe que morcego é panado. Não, eu Quem não gosto- gosta de comer uma asinha de morcego panado? Eu gosto de apanhar o morcego ainda na gruta, a dormir, Ok. e ir lá e pumba e comê-lo. Causou alguns problemas este meu hábito, e peço desculpa desde já. Mas sim, tive Covid recentemente, semi-sintomático, ou seja, tinha sintomas, mas nada de especial. Mas continuas. Continua, a tosse ainda está lá. Tens tosse. Tenho tosse ainda. E se calhar vou ter outras coisas, tipo miocardite e assim, não é? De long Covid, não se sabe. Há jogadores de futebol que têm tido isso. Não sei se tens visto as notícias. Mas alguns por não estarem vacinados também, porque tiveram a doença e... Sim, mas há alguns que também estavam e mesmo assim tiveram Covid e estão agora com sequelas disso. Não sei. Pois. Eu como não sou jogador de futebol, acho que não é assim tão importante, não é? Sim, mas imagina que estavas aí. Existe aquela coisa, não é? Aquela pressão social de pessoas que gostam de futebol que é, enquanto estão na idade de poderem ser jogadores de futebol, há sempre ali uma esperança ao fundo do túnel, não é? Ali entre os 17 e os 38, Ainda estou nessa idade. tu ainda então. estás. Tu ainda podes vir a dar uma Ainda perninha. posso ir a um treino de captação, sei lá, do Benfica. Pronto, imagina que o clube todo está infectado Sim. e eles ainda está tudo em lockdown e eles vêm jogar para a zona de Ovar. Falta-lhes um. Sérgio, podes? E tu? Posso. Sim, eu ia e depois ia-me insultar a mim próprio, não é? Como adepto. Pá, também não se pode pedir muito. Não, a não Contratos de um jogo. Para passarem a fazer contratos de um jogo aos Recibos jogadores. verdes. Recibos verdes aos jogadores. Eu acho que antes de ser eu escolhido ou para ir substituir alguém no Benfica, deve haver milhares de jogadores amadores melhores do que eu. Não sei. Imagina que havia um lockdown e era naquela rua. Não estava ninguém em casa, só estavas tu. Sim. Isso faz lembrar aquela publicidade de um produto qualquer que eu já não me lembro qual é, mas Coca-Cola. Pode ser a Coca-Cola. E então acho que era o Borussia Dortmund, um gajo que foi comentar no Facebook de um jogador, um falhanço qualquer de um jogador do Borussia Dortmund, e um adepto foi lá ao Facebook dizer, e até eu marcava isto. Essa marca foi buscar esse adepto, levou ao estádio, replicou as condições daquele golo. Isso aconteceu mesmo? Aconteceu, sim. É uma campanha publicitária. Ok. Tipo, no intervalo, meteram tipo guarda-redes, olha, agora vais fazer, o gajo entrou por aqui, replicaram as condições, Sim. fizeram um passe igual e deram 3 tentativas para conseguir marcar. E então? Não conseguiu. Não conseguiu? Não conseguiu. Ei, não era pá. assim tão fácil. Eu vi... E então era para lhe provar para ele estar caladinho, não é? Porque antes de falar... Antes de mandar bocas na internet, tem de se pôr no lugar dos outros. Eu estava trabalhando à noite no computador e decidi fazer um zapping na televisão para ter aquele ruído de fundo
e calhou de ir parar a um programa em que pessoas discutem muito lances de futebol. Sim. E então estavam a discutir um lance... Isso é ruído de fundo, não é? É mesmo ruído. Ora, imagina num spa daqueles, em vez de ter a música de panpipes ou daquelas... Não ter pessoas a discutir, pessoas a discutir futebol. Se é ruído, não é? Sim, ruído de fundo branco. Eu acho que é ótimo. E então eles estavam a discutir a intensidade de um lance, de um empurrão. Então pediram uma bola para o estúdio para tentarem replicar o lance. Mas a bola que lhes trouxeram é daquelas de praia gigantes, ou aquelas que mandam nos estádios para as pessoas, e então não deu para replicar. Mas isso era meio cómico. Não, mas estava mesmo. Manda vir uma bola que eu vou... Vais ver, a ver se consegues fazer alguma coisa. Mas era um programa com ex-jogadores? Óbvio. Ok. É que tinha piada de ser tipo advogados e não sei o que a fazer isso. Sim, ser o Pedro Guerra e o Manel Serrão. Sim, o Pedro Guerra a pôr-se às costas do Manel Serrão para chegar a uma bola. Olha, eu gostava de ver isso. Eu preferia ver os dois tipo tirarem a camisola, não é? Para estarem mais à vontade. Não, ou então vestirem a camisola, mas aqueles 3 números abaixo e ficava tipo top. Sim, eles replicarem os lances e andarem ali à cacetada, não é? Olha, mas havia isso. A Lego não tinha isso de replicar golos em Lego. Sim. Teres pessoas, comentadores de futebol, a replicarem, a fazerem eles, como não têm os direitos televisivos, sim, estarem eles a replicar, ou como eles têm agora aquela coisa de uma pessoa, não é ouvir o relato, é ver o relato. Sim. De teres uma pessoa a gritar muito para a televisão e estão os comentadores a sofrerem muito pela sua equipa. Em vez de fazerem isso, é eles dizerem: e foi um grande lance de ataque da equipa adversária e que podia ter resultado no primeiro golo da equipa visitante. Vamos ver a repetição. E eles iam fazer a repetição. Tinham figurantes e eles faziam isso. Tu não vias isso? Não. Eu gostava de ver. Não, mas via isso dos comentadores. Tipo, eles agora vamos discutir este lance em que o Pep entrou com os pés juntos no Rafa. E então o Pedro Guerra vai fazer de Rafa. E o Manel Serrão faz de Pep. Podia ser, antes eles alguém dizer: isto não é razão para ele estar a sofrer tanto. Ai não? Sim. Então vamos ver. Tinha piada isso, André, ali a mandar cacetadas uns dos outros e dizer: não foi bem assim, foi antes assim. Pum, espetar um carrinho. Eu via isso. Ok. Eu via isso e via também, e depois lá está, também podiam explicar os golos. Como assim? Por exemplo, agora há aqueles comentadores que da moda que vão lá discutir futebol como ciência e levam lá os tablets com os bonequinhos. Sim. Sabes? Isso também me irrita um bocado, mas pronto, agora há isso também, e dos movimentos, e repara no jogador e na inteligência. Isso no fundo normalmente parece as pessoas que ficaram em 15º lugar no curso de treinadores. Sim. Mas que sabem mexer muito bem em todos os programas, não é? Sim, é isso, sabem mexer bem nos programas. E depois, tipo, estás a analisar os lances. Tipo, às vezes o jogador nem sabe o que é que faz, não é? Mas estás a dizer, pá, que racionalizam aquilo. Sim, racionalizam aquilo. E vejam como ele preenche o espaço. Sim. E é nesta transição que se percebe a inteligência deste jogador, e ele estava só a correr. Sim, e é isso. Mas às vezes eles também dizem: este aqui é burro, e pegam lances em que explica que ele decidiu mal. Como se... Eu acho piada também essa intelectualização do futebol. E fazer isso e eles também terem de simular. Sim. Mas ele repara. Eu gosto da dicotomia. Aqui neste lance, o Grimaldo, ele olhou para o lado antes de receber a bola, e antes de receber ele já sabia que o colega ia fazer isto e não sei o quê. Está aqui um processo ofensivo. Não, nota-se que a rotina está bem treinada. E às vezes calhou, não é? Sim, é isso. Mas eu gosto da dicotomia em que tu tens nitidamente ex-jogadores que não souberam poupar e que precisam de ser comentadores de futebol, com depois estes génios da explicação tática, em que eles estão a dizer, eles dizem: sim, pois era, foi isso que eu pensei. E tens muitas vezes esta dicotomia do esperto burro. Sim. Que eu também gosto. Não, mas agora esses são os Freitas Lobo, mas com tablets, não é?
é ou com LCD ou um LED com um touchscreen. Sim, Vamos ver este lance agora e vamos meter aqui uma auréola à volta do jogador para percebermos o nível de movimentação. Mas eu achava piada a isso. Eu quando via o Freitas Lobo e ficava impressionado, não é? Sim. Tipo, este sabe muito de futebol. Eu dizia, pá, dê-lhe uma equipa para ele treinar. Mas eu acho que essa Não é? escola começou em 2004, quando Mourinho fez comentário do Portugal-Espanha. Assim que ele... Toda a gente ficou... Ai, é possível dizer palavras que ninguém percebe num comentário de futebol? Porque eu lembrava-me da Basculações dicotomia. defensivas. Basculações defensivas. Porque eu Eu mais gosto dessa gostei... palavra, eu gosto de espaço entre linhas. Espaço Antes não entre se linhas. usava isso, Sim. não é? Sim. No fundo era, não está ali ninguém. Sim. Não é? É espaço entre linhas. Mas eu quero dizer que o comentário passou de um Tony para José Mourinho e tornou-se uma José Mourinhização que foi o próprio encarnada... treino Sim. também evoluiu, não é? Evoluiu, mas eu lembro-me muito bem, opá, o jogo que mais me fez rir em termos de comentário foi um do Tony, devia estar a jogar o Benfica, e em que o Tony de repente esquece que é comentador e está só a ser adepto, pá, e eu ri-me à grande porque só sabia assim: ah! Vai! Vai! Ah! E só interjeições ou sons. Pá, e eu ri-me tanto em que o comentador tentava dizer: e agora foi mais uma jogada de ataque, não foi, Tony? Pá, mas o Tony, ele tem aqueles programas no Canal 11 de entrevistas e tudo, ele é bom para isso. É bom, ótimo. É bom porque toda a gente gosta dele, é simpático. É um gajo... E eu não me esqueço daquele vídeo dele a treinar no Egito, acho que era no Irão. Era no Irão? Sim, opa, alguns dos vídeos mais... Era Irão. Alguns dos vídeos mais engraçados de jogadores de futebol são eles a ralhar com os jornalistas em países do Médio Não é ele Oriente. que diz: estás-te a rir? Sim. Estás-te a rir? O Hassan, está aqui o Hassan, eu lembro assim. E depois o tradutor a falar, não é? Ele não é assim, diz isto, diz aquilo. O Vítor Pereira teve um assim. Teve um também. Recentemente vi um também que eu já nem sei quem é, nunca tinha ouvido falar desse treinador que está a treinar no Uzbequistão. Viste essa? Não vi. Era também um vídeo do género de treinadores portugueses a ralhar com jornalistas em países esquisitos. Sim, mas foi Escola Tony. Sim. Gostei desse também. Tá? Tá. Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes.